Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Chegamos hoje, caros católicos, ao dia da oitava do Natal, a circuncisão do Senhor. Como dissemos na noite do Natal, na Missa do Galo, a graça própria do Natal e do tempo do Natal, que se estende até o dia 13 de janeiro, é a infância espiritual. É a confiança total em Deus, o abandono e submissão à providência. Sabendo que Deus governa todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem dos que querem servir a Deus. Essas duas verdades, Deus governa todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem dos que querem servir a Deus, não são palavras ao vento, é uma verdade e uma realidade profunda. Os episódios da infância do Salvador, desde o deslocamento de seus santíssimos pais a Belém para o recenseamento, passando pela negativa na estalagem, passando ainda pelo estábulo, pela circuncisão, pela apresentação no templo, passando pelo ódio de Herodes, até chegarmos à fuga para o Egito e a volta para Nazaré. Todos esses episódios nos parecem, quando lemos a Sagrada Escritura, tão suaves. Em si mesmos, porém, não são suaves. O deslocamento de Nossa Senhora ao final da gravidez a pé ou em um burrico por causa da decisão de um imperador tão distante daquelas terras. A humilhação do nascimento do Salvador no estábulo, o sofrimento na circuncisão, a profecia do velho Simeão no templo de que uma espada transpassaria a alma de Nossa Senhora, colocando, daquele momento em diante, perpetuamente a dor em sua alma, de modo ainda mais intenso. O desejo de Herodes de matar o menino Jesus, a fuga para uma terra estrangeira e desconhecida, sem previsão de volta, sem previsão de como viver ali, de como se manter ali, com todas as incertezas, então no Egito, para a vida dali para frente. Quando voltam, pretendem morar em Belém, mas por medo de Arquelau, que governava a Judéia, se veem obrigados a ir para Nazaré. Apesar de tudo isso, o que reina na Sagrada Família nesses acontecimentos da infância do Senhor é uma profunda suavidade, uma profunda serenidade. Essa serenidade, essa suavidade não vem dos fatos ou das circunstâncias que são bem pesados, sacrificantes. A suavidade e a serenidade vêm de cada um dos membros da família diante da vontade de Deus, diante da realidade das coisas. A suavidade que percebemos e vivemos nesse tempo do Natal, acompanhando a Sagrada Família, não vem dos fatos, às vezes bastante árduos e penosos, mas vem da disposição de alma do menino Jesus, de Maria Santíssima e de São José. Aceitam a realidade, se conformam a ela e a partir da realidade tal como querida ou permitida por Deus é que agem da melhor maneira possível. Se queremos nos conformar a Deus e, portanto, viver em felicidade, devemos aceitar a realidade e aceitá-la com serenidade, com suavidade, a exemplo da Sagrada Família. Sem essa aceitação da realidade, nossa vida espiritual não poderá avançar, mas ao contrário, irá regredir a passos largos. Quantas vezes, diante da realidade das coisas, nos colocamos em estado de negação? Isso eu não aceito. Isso não pode estar acontecendo comigo. Não vou aceitar que isso aconteça comigo, que meu marido tenha tal defeito, que minha esposa seja desse modo, que meu filho seja assim, etc. Eu não aceito eu mesmo ter tal defeito, tal imperfeição, tal temperamento. Essa negação da realidade vai criar em nós um estado de rebeldia, no fundo, de aversão à cruz. Essa aversão à cruz apenas aumentará
o peso da cruz. Chegaremos à aversão à providência divina, à aversão a Deus, como se estivesse Ele nos fazendo um mal. Não foi essa a conduta da Sagrada Família. Não reclamaram do recenseamento, não reclamaram do imperador, não reclamaram de não ter lugar na estalagem, não reclamaram do estábulo e de suas condições, não reclamaram da fuga inesperada ao Egito, não reclamaram da volta para Nazaré. Aceitaram a realidade, aceitaram a vontade de Deus expressa em cada uma das circunstâncias nesses momentos. Devemos nós fazer a mesma coisa diante dos acontecimentos de nossa vida. É aceitando a realidade que poderemos tirar dela frutos para a nossa vida. É aceitando a realidade que poderemos, se for possível, mudar as coisas. Por exemplo, se o cônjuge tem um dado defeito, não adiantará brigar, espernear, tentar mudar simplesmente à força esse defeito, ou então agir como se esse defeito não existisse, porque você não quer que ele exista. Isso apenas agravará o problema. O defeito não desaparecerá, muito menos de uma hora para outra, e a sua aversão apenas irá crescer. Ao contrário, é preciso reconhecer esse defeito, tomá-lo como um dado da realidade. Tomando esse defeito como um dado da realidade, verá a maneira conveniente de agir para ajudar o cônjuge, para melhorar a vida familiar, se convém mais esperar ou se convém agir com maior firmeza, por exemplo, considerar que palavras usar e em que circunstâncias para que as coisas melhorem. Verá as virtudes que podem ser exercidas diante desse defeito, verá as renúncias que devemos fazer diante de tal situação. Claro, rezar. Pode ser que a coisa não se corrija, pode ser que não se corrija tão rápido quanto gostaríamos, ou que não se corrija do modo como gostaríamos. E continuamos, diante disso, a fazer a nossa própria parte de modo conveniente, com suavidade, com serenidade, com conformidade com a vontade de Deus, pedindo tudo isso a Deus e nos esforçando. Se não conseguirmos mudar algo que é exterior a nós, que seja um defeito do próximo ou alguma circunstância da vida, mudaremos a nossa alma, pois agindo assim estaremos progredindo nas virtudes exigidas pela situação e que Deus quer que exerçamos nessa situação. Estaremos nessa situação nos conformando à vontade de Deus, estaremos nos santificando. Isso é o que nos interessa, isso é o essencial. A mesma coisa vale para os nossos próprios defeitos. Devemos aceitar a realidade das nossas limitações, das nossas más inclinações, que vêm do temperamento ou de nossos pecados cometidos ao longo do tempo. Se ficarmos em estado de negação de nossos defeitos, jamais conseguiremos corrigi-los devidamente. Ficaremos angustiados, ansiosos, em casos mais extremos, revoltados. Reconheçamos a realidade de quem somos, com qualidades e defeitos, e com a graça divina, melhoremos o que demanda tempo e paciência. Se conseguimos, com a graça divina, evitar mais rapidamente os pecados graves, os pecados mortais, os pecados veniais, os defeitos, as más inclinações, por sua vez, demandam um combate mais constante, mais duradouro, bem mais paciente. A aceitação serena da realidade nos dá a base para podermos pensar, refletir de modo lúcido, iluminados pela luz da fé, reconhecendo o amor e a bondade de Deus em todas as coisas e nos levando a uma ação cheia de prudência, de fortaleza, de conformidade com a vontade divina. A aceitação da realidade é mais difícil muitas vezes quando não alcançamos um bem legítimo ou quando perdemos um bem legítimo. Muitas vezes temos bons planos que nos parecem úteis para a nossa santificação e não conseguimos realizá-los. Deus frustra muitas vezes mesmo os nossos bons planos. Ele faz isso porque muitas vezes nossos bons planos são elaborados, executados
com uma visão ainda muito humana, são elaborados e executados com muito amor próprio. E quando esses bons planos são frustrados, vem muitas vezes um profundo desânimo, o abandono de algumas práticas de piedade, a murmuração, a desconfiança de Deus. Por exemplo, imaginemos que alguém tenha tomado a resolução de assistir à missa todos os dias e que ela não tenha impedimento algum para isso. Eis, porém, que no primeiro dia vindo para a missa, a pessoa bate o carro, que ficará meses no conserto, a gasolina sobe de preço, tornando impossível que essa pessoa venha à missa todos os dias, dali por diante, e sendo-lhe impossível vir de ônibus por causa dos horários. Essa alma pode pensar: nossa, eu estava fazendo isso até com certo sacrifício para me santificar e Deus não quis. Deus não quer a minha santificação. E vai desanimando de todo o resto. Ora, Deus, ao contrário, como é evidente, está agindo muito bem. Ao frustrar mesmo nossos bons planos, Ele nos mostra duas coisas. A primeira coisa que Ele nos mostra é que devemos nos apegar ao que é essencial, que é nossa santificação, que consiste na conformidade com a vontade dEle, expressa nos mandamentos, nos nossos deveres de Estado e nas mais variadas circunstâncias da vida. De fato, não é essencial vir à missa todo dia para a nossa santificação. O essencial é se conformar à vontade de Deus. Claro, vir à missa todo dia é excelente, é algo que recomendamos, mas se não tiver realmente como vir à missa todo dia, pelas circunstâncias da vida, conformemo-nos com a vontade de Deus. Isso é o essencial. Para que queríamos vir à missa todo dia? Para receber graças, para nos conformar a Deus. Se não temos como vir à missa, Deus nos dará as graças e devemos nos conformar à vontade dEle. A segunda coisa que Ele quer nos mostrar é que devemos fazer tudo por Ele mais do que por nós. Muitas vezes, mesmo as coisas boas, terminamos fazendo mais por nós do que por Ele. Assim, Deus pode achar melhor frustrar esse plano nesse momento para ajudar a nossa alma a desapegar-se de si mesma. Quando a alma, vendo o seu plano frustrado, seu bom plano frustrado, desanima, desconfia de Deus, às vezes se revolta, é porque está fazendo essa coisa muito mais por si do que por Deus. E Deus precisa remediar isso. Em outra ocasião, trataremos do absurdo que é desconfiar de Deus, magoar-se com Deus, como se Deus pudesse nos fazer algum mal propriamente. Assim, caros católicos, tendo diante de nós o exemplo da suavidade, da serenidade da Sagrada Família, diante de tão árduos acontecimentos, aceitemos a realidade tal como ela se apresenta diante de nós. Reflitamos diante dela com a luz da razão, iluminada pela fé, e nos conformemos à vontade de Deus, praticando as virtudes exigidas nas circunstâncias, melhorando a situação. E se não conseguirmos mudar aquilo que é exterior a nós, que não depende apenas de nós, teremos avançado naquilo que é o mais importante, o progresso da nossa alma no caminho da santidade pela prática das virtudes, pela conformidade inteira com Deus. Suavidade e serenidade sempre, para podermos agir fortemente e suavemente na nossa santificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.